Olá, Porto Maravilha RJ, nós estamos chegando no evento O Mercado Imobiliário na Zona Central do Rio de Janeiro. Agradecer o convite do Maurício Eiras e pedir a você, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Afinal de contas, a gente está gerando bons conteúdos para você. Então até daqui a pouco. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho, curta o vídeo e deixe seu comentário. Bom, então bom dia a todos que comparecem aqui prestigiando mais essa edição do Cenários Zona Centro. Eu quero agradecer inicialmente aos nossos patrocinadores dos eventos do Secovi do ano todo, dos cenários, dos panoramas, a Ganar Segurança, bem mais, o Sindistal, que é o Sindicato dos Instaladores Elétricos, tem muito a ver com a manutenção do condomínio, com o Secovi, sem parar, o Sicredi e o RS Serviço. E aí vocês ajudaram a gente a completar um ano de bastante eventos e informação para o nosso público, quanto à nossa missão. Quero destacar aqui a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico do município do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões, cujo trabalho à frente da Secretaria mostra visíveis impactos positivos da sua atuação, né, da cidade no município do Rio de Janeiro. E, além do que, o secretário Chicão Bulhões, ele representa a esperança de que pessoas jovens como você, com a sua postura, seu comportamento, seu ímpeto de trabalho, que se interessaram por ingressar na política já há algum tempo, e vocês com certeza vão ajudar a construir uma cidade melhor, um estado melhor, um Brasil melhor, que infelizmente a minha geração não foi capaz. Então eu acredito muito na geração sua e da maioria do que está aqui, de que a gente efetivamente tenha um Brasil do tamanho que ele merece. Está presente aqui o trio de ouro do cenário e dos panoramas, o Hermolim, presidente do Sinduscom, o Giancarlo, CEO da Sila, o Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi, veteraníssimos, e sempre o nome dele já chama público para um evento muito tradicional, que há pouco tempo está se tornando até mais significativo, porque o cenário Zona Central representa a participação e o esforço do Secovi na revitalização do Rio de Janeiro. E nesse sentido a gente tem o grande prazer também de receber o José de Albuquerque, CEO da ASO, incorporadora, com alguns empreendimentos aqui do Rio, embora ele seja de Campinas, São Paulo, mas que a empresa dele, ao assumir, né, adquirir o imóvel, o icônico imóvel do prédio da Noite, ali na Praça Mauá, além de, como a gente conversava antes, além de um sucesso imobiliário, e, na verdade, nós sempre acreditamos que a habitação nas periferias aqui do centro é que está aí, efetivamente, a grande volta da atividade do centro, reatraindo escritórios, profissionais autônomos, etc. Então, além de um empreendimento imobiliário de enorme valor, a gente não pode imaginar o que isso representa, esse ato representa, como uma mensagem de força e reforço à reocupação do centro do Rio de Janeiro. Cumprimento também aqui o
pessoal do Secov, a equipe toda que organiza com dedicação ao longo dos anos. Quero cumprimentar a pessoa do Maurício, que é o nosso homem que organiza em toda a parte de pesquisas e que deu vida a isso. Casa cheia, Maurício, parabéns. Além do que, hoje, até foi o Paulista que nos trouxe uma notícia de que hoje é dia de São Januário, né, Maurício? Por isso a casa está cheia, como costuma estar lá. Obrigado, Maurício. Bom, então vamos começar. Eu tenho prazer e a honra de convidar o secretário Chicão Bulhões para fazer a apresentação dele, dirigir algumas palavras para nós aqui. Será um grande incentivo, uma grande honra. Bom, primeiro, agradecer aqui ao Pedro, presidente. Acho que cumprimentar aqui também os representantes de todos os setores, o Remolin, que está em todas, né? O Leonardo falou que o Remolin, a gente vê já, cara, você é onipresente aqui no mercado imobiliário nacional. Amanhã ele está em Campinas, hoje ele está no Rio. Qual é o próximo show, cara? Lá em Recife. Enfim, a gente, ao longo desse mandato do prefeito Eduardo Paes, acho que esse setor aqui, o setor imobiliário, o setor da construção civil, foi o setor em que a gente fez algumas e plantou algumas pequenas revoluções realmente para que a gente pudesse tentar animar a festa no bom sentido. Realmente tentar ter um novo momento na cidade do setor e que pudesse fazer diferença para vocês, é claro, mas também diferença para a cidade, que é a maior beneficiária de quando vocês prosperam. O professor da PUC esses dias me perguntou assim, poxa, qual que você acha que é o maior problema assim, que a gente vive no Rio? O que você acha que é uma das questões econômicas mais importantes? Eu falei, olha, eu acho que a gente está muito imobilizado. Acho que a gente tem pouca dinâmica assim, ainda dessas trocas, dessas vendas, dessas compras, dessas construções. Eu acho que tudo que a gente tem feito foi justamente olhando para esse problema. Como é que a gente torna essa economia mais dinâmica, como é que fica mais fácil de construir, como é que fica mais fácil de comprar, vender e de você poder ter essa oportunidade. Então, parte do que eu vou dizer aqui hoje é basicamente um panorama desse. Eu acho que hoje tem outras falas aqui também que vão dar um pouco mais de dados e números para vocês, mas eu quero trazer o que foi feito ao longo desses 3 anos e meio, principalmente focados no nosso tema aqui hoje, que é a região central do Rio de Janeiro. E aí sempre aberto aquelas críticas, sugestões naturais. Estava conversando com o Leonardo antes aqui do evento, né? Ele estava me contando quanto que o administrador sofre, porque o pessoal do condomínio, ninguém gosta de ir para reunião de assembleia de condomínio, né? Ninguém gosta de participar das tomadas de decisão, né? É chato, é moroso, a galera não participa, uma cobra lá do administrador no prédio se a coisa não está funcionando, se a coisa não está no lugar, se aquilo não está direitinho. Então essa dinâmica do administrador, na verdade, é muito parecida com essa dinâmica da política. Mas isso não é uma reclamação, não. A vida é assim mesmo, a gente vai vencendo isso. E esses 3 anos e meio a gente vem colocando essas provocações para que vocês possam participar, construir, criticar e aí, é claro, evoluir naquilo que a gente ainda precisa fazer para a nossa cidade realmente prosperar e a gente poder caminhar. Acho que a primeira coisa que a gente fez foi lançar realmente o licenciamento integrado. Essa foi uma das maiores revoluções que aconteceram na cidade recentemente, que é juntar o licenciamento urbanístico com o licenciamento ambiental. Foi um processo em que a gente dialogou muito com o setor privado, a DEME participou muito, assim, dos COM, arquitetos, o CAL, os nossos servidores públicos, técnicos, que desenharam esse licim, né? Ele não foi desenhado por nós políticos, ele foi desenhado por servidores da casa, pessoas experientes, pessoas que sabem mexer a sua vida inteira com esse processo de licenciamento, e com equipes técnicas que olharam a nossa provocação de gestão de dizer, olha, nós estamos empurrando a cidade para a informalidade. A gente precisa interromper esse fluxo de informalidade. A gente precisa melhorar a nossa fiscalização, aumentar a nossa fiscalização, como consequência a ordem pública, como consequência combate ao crime organizado, que na cidade tem no imobiliário, infelizmente, ainda a sua exploração nessas áreas ilegais. E a gente, ao mesmo tempo, precisa que o mercado imobiliário formal, os investidores tenham segurança jurídica, tenham perspectiva de lançamento e tenham velocidade nos seus pleitos, obviamente, de fazer novas construções na cidade. Então a gente conseguiu diminuir o tempo médio de licença, quase pela metade. A gente conseguiu digitalizar todos os processos, por incrível que pareça, em 2021 era basicamente papel, agora não é mais. E nessa junção, que muitas vezes é incompreendida, porque... E por que eu estou falando e frisando isso? Porque quando a gente junta o licenciamento urbanístico ambiental, fica aquela cara de, eles estão tentando passar boiada, né? E nada é mais errado do que isso. Porque, no fundo, onde nada pode, tudo pode.
E quando você monta um sistema em que é impossível obter uma licença ambiental, em que é impossível obter uma licença urbanística, na verdade você está favorecendo aquelas pessoas inescrupulosas, criminosas e que vão construir de qualquer maneira porque há demanda por habitação e há demanda por moradia na cidade do Rio de Janeiro. E a gente vai empurrando essa cidade para a informalidade ao longo do tempo. Isso vai prejudicando o processo. E você prejudica a qualidade da fiscalização. Porque quando você tem licenças, isso facilita aquele técnico observar os parâmetros e o privado observar os parâmetros daquelas condicionantes naquela licença. Então isso é uma das outras coisas que a gente está tentando quebrar essa cultura da cidade, de separar a visão de desenvolvimento de uma visão de desenvolvimento sustentável, de uma visão de desenvolvimento dentro das normativas e das regras. Friso isso porque, claro, estamos num processo eleitoral, isso tem sido objeto de debate, e eu trago isso aqui para que vocês possam sempre refletir e entender os benefícios. E nós vamos lançar, Ermolim, o Licin 2.0. Então vai ficar ainda mais fácil, no bom sentido, para aqueles que querem fazer as coisas dentro da lei, seguindo as regras que foram aprovadas pela Câmara dos Vereadores, democraticamente eleitos por vocês, por nós, para estarem ali votando, para votarem, para, enfim, decidirem sobre as formas de construção na nossa cidade. Isso também aconteceu no novo plano diretor. A cada 10 anos nós somos obrigados, a prefeitura é obrigada a mandar para a Câmara uma proposta de revisão de plano diretor. Eu acho até que essa obrigação é meio excessiva, porque se a coisa está funcionando ou não está funcionando, pode sofrer um ajuste, mas, enfim, é o que é. Então, nós enviamos um novo plano diretor para a cidade e aproveitamos essa oportunidade para inverter o eixo de crescimento da cidade. Uma cidade que cresceu muito rápido para a Zona Oeste, onde a terra, historicamente, é mais barata, porque tem pouca ainda infraestrutura, pouco saneamento, pouca oferta de transporte, algumas dificuldades estruturais. E por conta desse preço, ou seja, por conta de uma decisão econômica, as pessoas foram crescendo, levando seus empreendimentos muito rápido para um determinado público para a Zona Oeste. Só que isso criou todo tipo de problema para a cidade, porque a cidade não consegue acompanhar na mesma velocidade. É muito difícil a cidade chegar na mesma velocidade desse crescimento do mercado. Então a gente inverte esse eixo agora, dentro inclusive de uma lógica mais sustentável, numa lógica de uma cidade de 15 minutos, numa lógica em que a gente quer trazer mais oferta, de um adensamento maior para a cidade, onde a gente já tem essa infraestrutura, que é criar os incentivos de crescimento para centro, porto e zona norte. Hoje toda a lógica do plano diretor, todo o pensamento no entorno do plano diretor é justamente para incentivar o crescimento nessas áreas que já possuem infraestrutura na cidade. E aí, é claro, isso se junta a outros programas que eu vou mencionar aqui, inclusive o Reviver Centro talvez seja o ponto central, porém, o plano diretor já reflete essa nova realidade, traz algumas inovações, traz algumas questões para refletir o mundo real de hoje, mas essencialmente a visão macro aqui mais importante do plano diretor é inverter esse eixo. A prefeitura precisa entregar a qualidade porque já está feito na Zona Oeste, então a prefeitura vai continuar fazendo isso, porém, a prefeitura agora quer ver o mercado apostando nessas áreas aqui, onde a gente já tem uma oferta grande de imóveis que podem ser reaproveitados ou novos imóveis que podem surgir dentro dessas regiões que já possuem infraestrutura. Aqui alguns números, eu acho que esse número representa parte do sucesso do que a gente está falando aqui. Pela primeira vez em muito tempo na cidade, nós tivemos mais lançamentos no centro, na zona portuária, do que na Barra da Tijuca. Acho que isso é um número histórico aqui, se não me engano, é o número do Sinduscom, não é isso? No levantamento do Sinduscom, feito aqui pelo Cláudio, que acho que mostra a força e a possibilidade que a gente tem de crescimento para cá, o interesse que o mercado tem quando a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores criam essas condições para que a gente possa desenvolver essas novas regiões. E eu acho que isso aqui, nos próximos anos, vai ficar ainda mais forte, que é a nossa expectativa. Até porque a Prefeitura do Rio, espero eu, dependendo da escolha de vocês, vai continuar investindo e vai continuar incentivando essa região do centro e do porto para que esse desenvolvimento se consolide. Essa imagem aqui ela não é perfeita porque ela pega um pouquinho do porto ali, a gente pega a bordinha aqui do porto com parte do centro, porém, falando sobre o Reviver Centro, não sei se todos vocês já conhecem, imagino que sim, mas a gente foi bem agressivo no Reviver Centro 1 e 2 para que a gente realmente pudesse trazer esses empreendimentos para cá. A gente tem 40 novos empreendimentos sendo pensados agora aqui, já desenvolvidos, com licença, para que possam ser desenvolvidos aqui na região do centro. Quase 4 mil novas unidades residenciais. Isso realmente tem esse ímpeto, essa vontade da gente mudar essa cara do centro. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui, que tem saído vez ou outra na imprensa, alguém bota uma notinha ou outra, mas do lado desse galpão Cobra aqui, aí estou falando do porto, não estou falando mais do centro,
nós temos a expectativa de ter realmente um empreendimento bem grande ali no Moinho Fluminense, dependendo de negociações breves sobre esse assunto nos próximos dias. Então, a gente vai ter algumas reuniões, há uma vontade muito grande de um grupo de sucesso em São Paulo, né, um grupo que quer trazer uma cara um pouco mais de luxo para essa região aqui. O pessoal que fez aquele empreendimento com o Hotel Rosewood ali em São Paulo, eles realmente estão muito interessados no Moinho Fluminense, em comprar vários desses imóveis aqui para fazer um complexo parecido com aquela cidade Matarazzo que tem ali em São Paulo. Não sei se todos vocês já conhecem, mas esse grupo está com muita vontade de desenvolver isso aqui no Porto, já procurou o prefeito e nesse momento está em fase de negociações para que a gente possa viabilizar, e isso certamente vai se somar a algumas outras iniciativas que a gente tem aqui. Vou fazer um agradecimento especial e desejar um sucesso aqui para a ASO, que apostou e está apostando aqui na região, né? A ASO aí que lançou esses dias esse prédio icônico que a gente tem, nosso primeiro arranha-céus da América Latina, que será também um residencial. Acho que é a luz, é o nosso farol aqui do que está acontecendo na região do centro, né? Será esse puxador aqui, esse símbolo dessa recuperação do Reviver Centro que a gente está vendo. Eu espero que as vendas sejam um sucesso. A turma que andou lançando aqui no centro andou vendendo rápido. Pode ter certeza que a gente vai estar lá ajudando e tendo certeza que as pessoas possam conhecer esse edifício à noite, que é um marco histórico da nossa cidade. E aí, também, para a gente poder trazer essa nova vida aqui para a região do centro, a gente lançou o Reviver Cultural e o Rua da Cerveja, aqui na Rua da Carioca. O Reviver Cultural e o Rua da Cerveja, basicamente, têm o mesmo modelo. Eles consistem em a gente dar um subsídio mensal, ou seja, pagar até R$15 mil por mês, mensalmente, dar um dinheiro para a reforma de até R$200 mil, das lojas de fachada nas ruas aqui que hoje estão, muitas ainda, desocupadas. O que a gente fez foi conectar os donos dessas lojas com projetos culturais ou donos de cervejarias artesanais que tenham interesse de estar aqui no centro. No Reviver Cultural foram 43 novos projetos, são 14 espaços inaugurados e 29 imóveis que estão em obra. Ou seja, nós vamos ver 43 novos projetos culturais aqui trazendo vida para as ruas do centro novamente e para alguns lugares icônicos aqui da nossa cidade, do centro do Rio de Janeiro, que passam a ter vida novamente. Essa turma aqui tem como contrapartida funcionar aos finais de semana e funcionar também em horários estendidos. Porque a gente sabe que aquele momento que a galera está indo embora à noite, que está mais escuro e tal, é justamente aquele momento em que você quer ver vida um pouco mais na rua para você não se sentir inseguro. Então, esses projetos têm essa característica de ter um horário estendido necessariamente e também de funcionar aos finais de semana para que a gente possa ter essa movimentação constante aqui no centro e ter essa interação com a rua. São projetos que precisam ter portas abertas, precisam receber pessoas, precisam ter gente circulando, precisam ter atividades e a prefeitura acompanha isso porque isso são as condições para que eles recebam esse dinheiro, essa mensalidade e, claro, também possam fazer jus a essas reformas. Então isso também está mudando a cara de alguns casarões que estavam abandonados aqui no centro, enfim, a gente está retomando essa vida da rua. Esse projeto é a primeira fase, em tendo sucesso, vamos ampliá-lo ainda mais aqui para a região do centro. Acho que já é um sucesso, mas em se consolidando como esse sucesso, a gente pretende trazer mais vida. A Rua da Carioca ficou uma tristeza danada. Claro que com a pandemia, aquelas lojas de música todas foram fechando, esse tipo de negócio foi indo para o ambiente online, as pessoas começaram a comprar mais online do que nas lojas físicas, então isso trouxe um desafio grande, além, é claro, da maioria dos imóveis da Rua da Carioca serem tombados, serem preservados. O que também traz um desafio muito grande econômico, de fazer sentido você construir, por exemplo, residenciais aqui ou qualquer outro tipo de projeto para parar de pé. É difícil, a conta não fecha. Então, sabendo disso, nós fizemos esse projeto, que basicamente a gente quer trazer uma vida também diferente para essa área. A gente olhou para os cervejeiros artesanais. A gente tem muitas cervejarias artesanais espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro. É uma atividade bem legal, uma cidade que tem tudo a ver com o coração aqui da cidade, né? Esses pequenos produtores, as pessoas que estão trazendo essa vida para cá, tem essa alma carioca. Então a nossa ideia, essa obra aqui já está em fase de implementação, já está em fase de orçamento final na Secretaria Municipal de Infraestrutura, o prefeito já está em fase de aprovação. Então nós vamos diminuir uma pista ali na região da Rua da Carioca, são 3 pistas hoje, nós vamos tirar uma pista, vamos ampliar as calçadas, vamos melhorar o mobiliário urbano
e vamos receber as primeiras 9 cervejarias artesanais desses casarões que a gente tem aqui. Acho que são até 10 agora, porque tem um cinema histórico aqui que acabou de passar também, acabou de aderir ao projeto, então acho que a gente vai ter logo 10 cervejarias artesanais para que a gente tenha uma nova ambiência aqui na Rua da Carioca. A gente espera começar essa obra, de novo, dependendo da vontade de vocês, muito em breve, mas a gente espera começar esta obra no ano que vem, no início do ano que vem, para que a gente possa ter essa ambiência diferente aí na Rua da Carioca. Desculpa eu ter que frisar isso da escolha de vocês, mas é porque é verdade. Assim, é porque é meio básico. Não, mas é porque é verdade. A gente de tempos em tempos faz escolhas, e é verdade. Então, assim, a gente não sabe. Pode ser que as coisas mudem, as pessoas escolham outra coisa e tudo bem. Mas, enfim, eu preciso frisar isso. Bom, tudo bem para quem, né, achou? Tudo bem não, né? Também acho, concordo. No Porto, faço aqui a menção óbvia à Cury, que acho que é a grande puxadora aqui da região do Porto hoje, com seus 2 residenciais que vão trazer milhares de novos moradores para essa região. Para quem ainda não conheceu, esse galpão aqui é o nosso Porto Maravale, fica o convite para ir lá conhecer. Aqui a gente tem agora a Faculdade da Matemática, que são as melhores cabeças do Brasil, vencedores das Olimpíadas de Matemática das escolas públicas de todo o Brasil, que estão vindo estudar no Rio de Janeiro e morar na região do Porto. Nesse momento eles estão morando aqui nesse hotel temporariamente, mas a prefeitura inclusive adquiriu aqui da Encamp alguns apartamentos para que essas jovens que estão vindo aqui, essas cabeças brilhantes do Brasil, fiquem aqui resolvendo os problemas complexos do mundo, que eu não teria a menor capacidade de resolver, eu nunca passaria para essa faculdade aqui. São extremamente cabeçudos, a turma que está olhando para a ciência de dados, inteligência artificial, matemática, física, essa turma que está se conectando com as startups que estão chegando agora também nesse mesmo galpão, para que a gente tenha aqui um novo ambiente, um novo ecossistema ligado à tecnologia, à inovação, a trazer essas empresas para cá. Nessa região a gente baixou o imposto de ISS para 2% para empresas de tecnologia, então isso já está dando uma cara nova, tem algumas empresas se juntando às empresas que já estão aqui nessa região, e literalmente a gente vai ter aí uma turma nova chegando para morar com oportunidade de negócio. Eu espero ver em breve aqui farmácias abrindo, supermercado, pequenos shoppings, restaurantes, enfim, na medida em que chega a demanda aqui de 30 mil pessoas, é lógico que a gente passa a ver essas lojas comerciais, que inclusive muitas delas ficaram fechadas também, vazias ao longo do tempo, elas passem também a ter uma nova vida. Então, é tempo de aproveitar esse local. Acho que esse local aí vai ser um dos lugares mais legais do Rio de Janeiro nos próximos 10 anos, sem dúvida. A gente vai ver essa região completamente transformada, até porque, de novo, se for uma escolha de vocês, ela será prioritária e continuará sendo prioritária para o desenvolvimento da região. Falei aqui do Porto Maravale, mas hoje a fachada já está assim, né? Já é uma realidade, nada disso é promessa, né? Isso aqui já está acontecendo. De novo, se vocês forem lá visitar, vocês vão ter a oportunidade de ver esse prédio reformado, com essa galera nova chegando, com a galera lá já estudando, já frequentando aí essa região do Porto. Esse projeto aqui, que claro, como todo grande projeto de intervenção na cidade, vem sempre com grandes polêmicas, grandes críticas, grandes opiniões, mas é também um projeto da gente retomar essa vida aqui, de dar essa vida, essa vivência, essa ambiência para toda essa região, onde essas pessoas vão morar e onde a gente quer também que os turistas tenham essa boa experiência, quem visita o Rio de Janeiro, para além das pessoas que vão se mudar para cá ou se mudar para o centro da cidade também, para que possam ter um parque, uma ambiência urbana, uma vida conectada com a natureza, conectada com o mar, que a gente tem isso, aliás, no Rio de Janeiro inteiro. O Rio de Janeiro foi construído entre o mar, entre as montanhas, entre as florestas. O Rio de Janeiro cresceu nessa ambiência geográfica complexa. Isso não é novidade para a cidade do Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro fez isso ao longo dos seus anos, ao longo da sua evolução. Isso aqui não é nada que o Rio já não tenha feito. Porém, é algo que o Rio ainda não fez nessa área aqui, que pode ser revitalizada, que pode ser recuperada e que é, sim, um dos projetos prioritários para que a gente possa ter um convívio público de lazer, cultura e eventos, e que vem sendo debatido, e claro, também para melhorar a recepção de quem vem aqui com os navios, de quem usa toda essa região. Em mobilidade urbana, eu acho que o destaque aqui é o terminal intermodal Gentileza, que para essa região do centro agora passa a ser um modal de conexão muito importante, principalmente para quem vem de outras regiões da cidade, né? Acho que esse é o primeiro ponto de contato aqui de todos os nossos modais, inclusive para que a gente possa ter essa conexão Porto-Centro um pouco mais efetiva. Ele já está
rodando, já está funcionando. Para quem não conhece também, fica aí a sugestão de ir lá conhecer. E é uma região em que a gente vai continuar ampliando esses acessos todos para que a gente possa facilitar o máximo possível. Tivemos a recuperação, a gente teve, aliás, em mobilidade urbana aqui, a gente teve um desafio pós-pandemia grande. É claro que as pessoas foram para casa, ficaram 2 anos em casa e todos os modais de transporte perderam receita. Isso fez com que, para além de gestões anteriores nas suas não prioridades, fez com que a gente tivesse um desafio aqui bem prático, na largada, que era recuperar o sistema de transporte num pós-pandemia em que as pessoas ficaram em casa e esses sistemas ficaram sem dinheiro, ficaram sem receita. Grande parte deles quebraram, muitos precisaram de reequilíbrios contratuais, então exigiu muito esforço a remontagem desse sistema de transporte da cidade para que ele pudesse voltar a ser funcional. Não só o VLT, mas o BRT e, é claro, essas construções desses novos modais, a reconstrução desses novos modais para que a gente possa ampliar essa presença e essa alimentação toda, das pessoas irem e virem na cidade de todas as regiões. Algumas operações urbanas estão rolando agora na cidade, algumas novas vão ser enviadas para a Câmara, nós estamos fazendo algumas delas. Em homenagem ao Pedro, a de São Januário, Pedro, aqui, ó, tem primeiro para você aqui. Em sua homenagem aqui a de São Januário, né, o prefeito... Mas a do Flamengo também, Hermolinha. Agora teremos a do estádio do Flamengo. O prefeito tem ajudado os clubes cariocas a terem as suas estruturas dentro de uma lógica que foi usada nas Olimpíadas também, que é basicamente vender esse potencial construtivo para conseguir financiar as suas melhorias de instalação. Então isso tem sido feito em parceria também com a Câmara dos Vereadores, para que a gente possa ter instrumentos esportivos à altura dos clubes cariocas que merecem isso. É uma fonte de receita importante para a cidade, é uma fonte turística para a cidade, é uma fonte de atividades econômicas de dia a dia, dos jogos, das atividades, de museus, de restaurantes, de consumo. Então, são instrumentos que beneficiam a todos e não somente aos fãs dos clubes. Em homenagem ao Hermolim, então, o estádio do Flamengo aqui também, né, que a gente pretende que seja construído ali naquela região do gasômetro, uma região que hoje está degradada, basicamente, que precisa também, que está abandonada e que vai receber todo esse complexo esportivo muito em breve, para que a gente também tenha essa participação, essa melhoria nessa região, para que as pessoas possam também frequentar, independente de serem rubro-negras ou não, como eu. E, é claro, a recuperação aqui do nosso patrimônio cultural. Uma das coisas que as pessoas, e aí a imprensa sempre nos cobra, é, poxa, o que vocês fizeram em relação ao casarão que caiu? O que vocês fizeram em relação àquela casa X que está caindo? A gente sempre lembra o seguinte, isso é responsabilidade do privado. O público tem uma responsabilidade ao tombar alguma coisa, porque no momento que você, claro, tomba, você está tirando direitos, de certa maneira, da pessoa que é a dona daquilo ali, mas você está preservando direitos coletivos à memória em relação a determinado imóvel. Isso é sempre uma discussão, isso é sempre um jogo de puxa para lá, puxa para cá, mas é claro que pela história do centro do Rio é um local que não tem como a gente não preservar essa história. A prefeitura isenta de IPTU, a prefeitura dá alguns incentivos, mas também cabe aos privados essa manutenção desses imóveis. E o que a gente tem tentado fazer é melhorar ainda mais esses incentivos. O Reviver Centro vem aí para isso, justamente, essa questão da gente não cobrar agora no futuro outorgas de construção também para a região do centro. A gente tem tentado deixar mais barato para que se possa utilizar esses imóveis na medida do que a gente consegue fazer, dentro do possível. Podemos ser mais ativos em alguns deles, podemos, em outros não tem o que fazer, mas a questão do reviver cultural, por exemplo, a questão do Rua da Cerveja, vem também nesse ímpeto da gente ajudar a pagar por uma atividade econômica que ocupe parte desses imóveis, né? A gente dando esse valor desse aluguel para um cultural ou para uma da Rua da Cerveja da vida, a pessoa pode usar aquele dinheiro para essa conservação, para essa manutenção e esses 200 mil também para participar desse programa. E à noite, ainda bem, tivemos o setor privado aqui fazendo conta e chegando à conclusão que valia a pena. Eu acho que é parte desse movimento que a gente tem feito para essa conservação. E alguns deles é parte da prefeitura mesmo, não tem jeito. Por exemplo, esse prédio do Automóvel Clube aqui, um prédio ali, também aqui perto do passeio público, um prédio histórico da cidade do Rio de Janeiro, que pertence ao município do Rio de Janeiro e que literalmente estava em ruínas. Até porque isso é uma provocação até para os federais, né? Acho que já que a gente vai preservar as coisas e a gente tem que criar leis que não literalmente causem um tombamento de cair, né? Mas a gente causa um tombamento de preservar, porque assim, literalmente as coisas tombam, né? No caso do Automóvel Clube, ele tombou, parte de dentro toda caiu, e a prefeitura hoje
está colocando 40 milhões para a recuperação desse prédio e para levar aqui também uma inteligência principalmente focada em economia verde, em transição energética e nas novas tecnologias relacionadas a finanças verdes. A gente está aqui conceitualizando um hub, onde a gente quer ter várias instituições, think tanks, universidades, pessoas frequentando esse prédio e pensando o amanhã. Então a gente tem um projeto para cá que a gente chama de Centro de Energia e Finanças do Amanhã. Claro que se amanhã aparecer um projeto que fique de pé financeiramente e seja interessante, nós também estaremos abertos a ele. Mas hoje a Prefeitura tem esse projeto e negocia com atores privados a ocupação desse prédio, então logo essa obra fique pronta. Ela já está acontecendo, se vocês também tiverem interesse de conhecer, podemos organizar, mas essa obra já está acontecendo. O nível de detalhes internos dessa obra é complexo. Chega lá, tem um cara 5 dias na mesma pilastra lá, desenhando, pegando um desenho que estava lá e que caiu. Então, assim, não é uma obra tão rápida, mas vai ficar pronta. A nossa expectativa é que fique pronta já no ano que vem. A Estação Leopoldina, um desses movimentos que a gente fez em relação ao governo federal, e aí é muito importante destacar como é importante que o prefeito Eduardo Paes tenha esse diálogo permanente, essa parceria com o governo federal, em razão do histórico da cidade. Nós fomos capital federal, temos muita terra federal, aliás, no Rio de Janeiro. Isso é um problema de governança para a cidade do Rio de Janeiro, porque sem esse diálogo e sem a gente ter essa participação, entendimento do governo federal para nos passar os projetos, essas coisas ficam paradas. A Estação Leopoldina é uma dessas coisas, que ficam lá no patrimônio da União, paradas, com um burocrata em Brasília, que não está aqui vivendo a nossa realidade, que não está aqui vivendo o dia a dia da cidade, e que, portanto, não tem um interesse direto na resolução desses nossos problemas, como nós temos, porque nós estamos vivendo a cidade. Então, toda a nossa energia, muito, aliás, da nossa energia, é para que a gente pegue esses ativos do governo federal e dê andamento a esses projetos locais, para que eles possam ganhar vida novamente e saiam da completa degradação em que eles se encontram. É o caso aqui da Estação Leopoldina. Então, a Estação Leopoldina, não havia mais nenhum projeto para que ela voltasse a ser uma estação de trem, né? Isso não estava em perspectiva, isso não estava na ordem do dia, e, portanto, ele irá virar um complexo. A Prefeitura já começou suas intervenções aqui, ele irá virar um complexo que terá residenciais, terá um centro de convenções e terá toda uma parte comercial aqui na frente e um aproveitamento do terreno todo para a parte de trás. Então, vai receber essa grande revitalização com esforços públicos, sim, para que a gente possa revitalizar essa área, que, como consequência, no longo do tempo, trará esse dinheiro de volta para a cidade e uma vida nova para uma área que pode receber novas pessoas e novas oportunidades nessa região. Então, pessoal, acho que o recado para vocês aqui é que, ao longo desses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos agora, o centro, o porto, tudo que a gente tem feito para revitalizar a cidade passa por essa lógica de crescimento voltado para essa região aqui. E, de novo, se as pessoas entenderem que esse é o caminho, esse continuará sendo o foco para a recuperação da cidade do Rio de Janeiro. Estar aqui no centro, estar aqui no porto, recuperar a Zona Norte, dentro de uma nova lógica de crescimento da cidade, para essas regiões infraestruturadas, preservando o patrimônio histórico, preservando bens públicos, recuperando todos esses patrimônios. E aí, é claro, a oportunidade de contar aqui com o setor privado imobiliário nesse movimento. Eu acho que a casa está cheia aqui não à toa, acho que isso é um tema que deve estar interessando a todos vocês. E colocar mais uma vez a Prefeitura do Rio, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Econômico, 100% à disposição de vocês. Nós temos recebido todo mundo que tem projeto. É projetinho, é projetão, não importa. A gente tem colocado muito esforço para que vocês consigam legalmente, formalmente, construir na cidade do Rio, prosperar na cidade do Rio, abrir os negócios na cidade do Rio, e aí, é claro, o setor de vocês possa ter mais negócios também, possa ter um momento de prosperidade que a gente quer ver na cidade, até porque isso é também desenvolvimento econômico na veia. Então, obrigado, ficou à disposição de vocês aí.